Ser Sim. idoso por critérios epidemiológicos é a idade cronológica, ou seja, o passar dos anos, que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é a partir dos 60 anos de idade. Já nos países desenvolvidos, é a partir dos 65 anos. No entanto, apesar desse critério da idade, na realidade, envelhecer não é apenas o passar dos anos. Envelhecer é uma multiplicidade de fatores. Envolve mudanças no papel social, no papel econômico, no psicológico, intelectual, mental e físico do indivíduo, além, claro, do papel genético. Devido a esta multiplicidade de fatores, o envelhecimento não é homogêneo, muito pelo contrário. O segmento idoso é muito heterogêneo. Existem idosos extremamente independentes, que com 90 anos de idade, por exemplo, moram sós, organizam suas finanças, fazem atividades físicas, têm autonomia para administrar sua própria vida, enquanto existem idosos que com 60 anos são extremamente dependentes, necessitando de cuidados no transporte, na alimentação, impossibilitados de viverem sós, sem a ajuda externa. O canal BOL, que tem o apoio do portal de notícias Barbacena Online e da Rádio Sucesso FM, recebe hoje o médico geriatra Carlos Fernando Moreira Silva. Ele é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e professor da Faculdade de Medicina de Barbacena. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. As minhas saudações a todos aqueles que nos acompanham. Doutor, eu gostaria já de fazer a primeira pergunta sobre a ótica médica. Como está Pois não. sendo a vida da terceira idade neste período de pandemia? Os indivíduos idosos, Ricardo, estão agora passando por um dilema, né? Por um verdadeiro dilema. A vida deles sofreu sérias transformações em função da necessidade desse isolamento social. Ao mesmo tempo que essas pessoas dependiam muito de suas atividades para que mantenham a sua saúde física e mental, elas passaram também a ser os grandes necessitados de proteção. Então, essa proteção terminou por limitar muito as atividades das pessoas, terminou por inibir atividades e alguns, até mesmo atividades médicas, até mesmo atividades de tratamentos médicos. Essas pessoas passaram a ter uma restrição disso em função da pandemia. Então, os idosos estão pagando um preço alto, né, de abandonar as suas necessidades físicas, emocionais, de saúde, em função da proteção de que eles devem ser alvo. Isso é um dilema e um problema que estamos enfrentando com os idosos na atualidade. Agora, doutor, por conta desse isolamento social, as pessoas acima dos 60 anos estão com tendências a buscar mais medicamentos? Como é que tem sido isso no seu consultório? Sim, há uma necessidade maior em função dos problemas que o isolamento tem causado a essas pessoas, como agravamento de situações de depressão, agravamento de situações de ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, dificuldade de adaptação pessoal. Então, a própria família, o próprio indivíduo estão buscando mais medicamentos, principalmente na esfera desses medicamentos psicotrópicos. Então, está havendo uma maior busca por isso, para que as pessoas consigam suportar o isolamento. Isso é um fato real que tem acontecido. Agora, e como é que tem sido a conduta do senhor em relação aos seus pacientes nesse contexto? Tem Nós orientado? temos, sim, pois não. Nós temos recomendado um retorno ou a manutenção das suas atividades, do seu dia a dia, da sua rotina, dentro do mais próximo do normal. A gente sabe que nós temos que ter os cuidados, nós temos que ter as medidas protetivas, nós precisamos realmente preservar essa população de indivíduos, por eles serem mais frágeis, mais suscetíveis, mas eles não podem abandonar completamente a sua vida, não podem abrir mão das suas atividades. Nós não podemos impedir ou evitar que os idosos façam fisioterapia, façam suas caminhadas, façam suas atividades físicas, façam suas atividades laborativas e, na medida do possível,
mantenham algum contato social, mantenham algum contato familiar, consigam receber alguma visita. Tudo nós precisamos de levar em consideração cada caso individual, individualizar as nossas atividades. Mas a restrição absoluta tem causado muito mal aos idosos. Então, a nossa conduta atual é tentar manter o mais possível, dentro da segurança, as atividades normais, as atividades rotineiras das pessoas. Então, esse é o nosso desafio hoje, é tentar manter o mais possível essas atividades que protegem também o indivíduo, são também fundamentais para a saúde dessas pessoas. Pois é, a gente, inclusive, falando de saúde, o uso da bebida alcoólica, o senhor percebeu um aumento? E até a pergunta seria: o que fazer para reduzir ou até mesmo evitar situações de uso de bebida alcoólica? Sim, o uso de bebidas alcoólicas mostrou um aumento geral, né? Número, a quantidade de bebida alcoólica vendida nos pontos de venda, a quantidade de bebida alcoólica vendida em supermercados, em pontos de venda, já que os bares estão fechados, né? Ela aumentou significativamente. Então, nós não temos assim dados objetivos sobre o uso de bebida alcoólica nos idosos em especial. Mas, com certeza, eles participam também desse aumento nas vendas, desse aumento no consumo. Esse consumo é feito muito dentro das casas, às vezes muito disfarçado, e a gente não tem muito como verificar, como quantificar. Já nos idosos robustos, aqueles que saem mais, aqueles que não permanecem nas suas casas, nós estamos vendo muito deles andando pelas ruas, nesses casos, houve mesmo um aumento do consumo da bebida alcoólica. Isso resultou, inclusive, do estresse que as pessoas estão vivendo, né? Da ansiedade que a situação tem gerado em todos, e eles buscam, então, um consolo na bebida alcoólica, da mesma maneira que alguns buscam nos medicamentos. Também aqui, a maneira que a gente tem de evitar esse consumo aumentado é tentar retornar as pessoas a uma rotina habitual, a atividades onde as pessoas possam conviver um pouco mais, possam se sentir melhor. Essas seriam as atitudes, as providências que poderíamos tomar para evitar que o consumo de bebida alcoólica aumentasse também nessa faixa etária. Agora, como é que o paciente, né, que vai ao consultório do geriatra deve se comportar nesse momento quanto às consultas? O atendimento no consultório, claro, continua, mas existem protocolos, existem situações para essas consultas, até de uma forma que seja para tranquilizar esse paciente. Como é que tem sido o atendimento? Sim. O nosso atendimento, principalmente de minha parte, ele tem sido mantido normal. Eu mantenho o atendimento no consultório normalmente, nós temos os protocolos de proteção, de atendimento, e muitas vezes é difícil até que o idoso observe esses protocolos, né? A adesão dos idosos a esses protocolos não é tão simples. Eles sentem muito desconforto em usar máscara, sentem desconforto em usar álcool gel, mas a gente precisa estimulá-los a fazer isso. Eles têm feito, nós temos conseguido sucesso com isso, eles têm compreendido essa necessidade, e eu me disponibilizei também a fazer os atendimentos domiciliares. Então, faço as medidas protetivas com relação à minha presença, os cuidados que eu tenho na hora de examinar. Então, eu tenho feito também os atendimentos domiciliares para aqueles idosos que têm maior dificuldade de sair de casa, têm maior dificuldade de locomoção, maior dificuldade nos transportes. Então, a gente tem conciliado essas duas situações. É muito importante a gente salientar que aquelas pessoas que têm comorbidades, que já têm algumas doenças crônicas, elas não devem interromper seus tratamentos, não devem interromper suas consultas, não devem interromper seus cuidados que são recomendados, porque nós vamos acabar dando muita atenção ao vírus, muita atenção à pandemia, e as pessoas vão ficar em risco associado a outras doenças. Nós não podemos esquecer que os diabéticos precisam de controle, os hipertensos, os indivíduos que têm dificuldade de locomoção, os indivíduos que têm doenças crônicas das mais variadas naturezas, essas pessoas precisam de continuar seus tratamentos, precisam de manter
receber o acompanhamento médico. E nós precisamos de criar condições para que isso aconteça. Então, a nossa recomendação é que as pessoas não se esqueçam dos seus tratamentos, não se esqueçam de continuar buscando assistência médica quando necessária para qualquer outro tipo de evento. Não ficarmos só atentos à pandemia, só atentos ao vírus e nos esquecer, né, de outros problemas que as pessoas possam ter. Claro. É, os problemas de memória, disfunção cerebral, estão mais exacerbados nesse período, na opinião do senhor? E dentre os efeitos psicológicos da pandemia, o que tem sido mais diagnosticado no seu consultório? Com certeza, Ricardo, esse processo de isolamento social trouxe um comprometimento maior, de maneira muito importante, na saúde mental das pessoas idosas, especialmente aqueles idosos mais frágeis, aqueles idosos mais restritos às suas casas. O idoso robusto, aquele que tem plena independência, plena autonomia, esse indivíduo sofre menos. Já aquele que ficou mais restrito em suas casas, ele tem sofrido mais. Eu tenho observado situações que eu não observava antes em muitas pessoas, como crises de pânico. Não é comum, às vezes, em pessoas com idade mais avançada, terem crises de pânico. Tenho observado isso. Observado manifestações de depressão, as manifestações depressivas, principalmente o declínio do humor, o desinteresse pelas atividades, a tendência a aumentar o isolamento social, a evitar contato com outras pessoas, a sentir prazer pelas coisas do dia a dia. Temos observado muito essa dificuldade em idosos. E, com certeza, aqueles que já tinham alguma tendência a transtornos de memória, a dificuldades de compreensão, de discriminação espacial, de capacidade de realizar suas atividades da vida diária, essas dificuldades se intensificaram de maneira significativa nessa situação. Até mesmo aquelas pessoas que já eram muito restritas às suas casas, que já saíam muito pouco, que já tinham alguma dificuldade, então já eram indivíduos muito restritos à casa, eles também passaram a sofrer, porque o ambiente ao redor deles mudou completamente. As notícias são notícias desalentadoras, são notícias, às vezes, que representam para eles ameaça. Eles têm dificuldade de lidar com as informações recebidas. Então, eles têm um receio muito grande, começam a ficar inquietos, começam a ficar temerosos, começam a ter transtornos do sono, tudo isso associado a esse isolamento e ao medo que tem de adquirir, de contrair uma doença grave, de morrer, de não ter assistência médica necessária. E isso é passado a eles, né, pelo noticiário, é passado a eles pelas famílias, e eles todos, principalmente aqueles que têm muito acesso à informação, eles sofrem muito isso, esses transtornos muito de ordem emocional, de ordem psicológica. E, claro, o declínio cognitivo, as falhas de memória e todos os problemas associados a essa questão da memória se intensificaram de maneira significativa. Agora, qual é a frequência que o paciente deve se consultar de forma preventiva? De forma preventiva, nós estamos aqui tratando então daquelas pessoas que não tenham uma doença crônica, Isso. né, não estejam tratando de uma doença específica. Uhum. São pessoas que nós vamos fazer rastreio de doenças, tentar fazer diagnóstico precoce de algum problema curável. Vamos acompanhar essa pessoa, os fatores de risco que possam causar problemas futuros para elas, e vamos fazer medidas de promoção da saúde, né? As recomendações, os aconselhamentos, as prescrições de atividade física, as prescrições de alimentação, de dieta. Então, essas pessoas que não têm uma doença que já exija uma certa frequência ao médico, no idoso robusto, se ele fizer uma consulta anual ou mesmo a cada 2 anos, mas o ideal seria anualmente, ele vai estar bem protegido. Então, uma vez por ano, ele vai verificar sua pressão arterial, vai verificar, fazer alguns exames laboratoriais, e aí a periodicidade anual é ideal, pelo menos anual. Com relação aos idosos que já têm alguma doença,
Essa frequência vai ser determinada pelo grau de controle ou não dessa doença, pela necessidade de controlar os fatores associados a essa doença. Nós vamos, então, marcar para esse indivíduo a frequência, que pode ser até mesmo mensal, mas isso depende de cada caso. Preventivamente, a consulta anual ela é recomendada. Claro. Doutor Carlos Fernando, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui no canal BOL, oportunidade que nós tivemos de trazer informações para as pessoas continuarem se cuidando neste período aí de pandemia, de isolamento social. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você. Estou à disposição de vocês para qualquer novo esclarecimento, para novas entrevistas. Foi um prazer participar com você aqui. Muito obrigado. Bom, se você gostou desta entrevista, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Canal BOL. Aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.